Então, uma das coisas mais difíceis de entender são como é que eu vou assumir essas informações todas que os mestres, a minha egrégora de luz, os orixás, seja qual seja a minha egrégora estelar me transmite. Como é que eu vou saber os sinais, né? Como é que eu vou trazer isso para a matéria? Eu já tô lá naquela história da rota ascensional que tu me falou, isso já está bem entendido, mas eu ainda não estou ainda com o entendimento claro de transformar aqueles sinais luminosos educativos em ação. Como é que eu vou fazer isso? Todo o processo ele é um movimento de aprendizado. Então, algum dia lá na minha vida, eu enxerguei uma trança e eu achei aquilo lindo. E aí eu pedi para minha mãe fazer para mim e ela fez. Aí, quando a minha mãe fazia para mim, eu gostava muito, ela mexia no meu cabelo, só que nem sempre ela estava ali para fazer para mim. Aí chegou um dia que eu disse assim, eu quero aprender a fazer essa trança também, porque eu quero ter a minha autonomia, eu quero aprender a fazer. E aí eu fui observar como é que ela fazia. Ela dividia em 3 partes, ela trançava, mas ela fazia do jeito dela, com as mãos dela. Eu precisei aprender a ver e fazer em mim mesma, né? E quando eu consegui fazer em mim mesma, foi uau! É óbvio que ela não saiu perfeita, mas vocês percebem que é uma destreza de enxergar o que eu quero e fazer. Essa destreza a gente vai adquirindo com o treino e persistindo no que a gente quer. Então, quando a gente quer aprender a ler os sinais daquilo que nos transmitem, nós precisamos treinar. Como é que tu vai fazer o treino? Começa com treinos pequenininhos. Eu comecei com a trança pequenininha para aprender a fazer. Aí lá com o tempo, eu fui ficando mais audaciosa e eu fui começando a treinar a fazer a tal da trança embutida, porque eu era audaciosa, eu achava aquilo bonito e eu queria fazer a tal da trança embutida. Eu já tinha uma habilidade daquela outra, eu queria fazer a trança embutida. Então, os primeiros sinais que as tuas egrégoras vão te enviar são intuições muito simples, tipo, volta para casa que tu esqueceu o casaco. Olha, vai lá e encontra o teu telefone que alguém te mandou um WhatsApp importante. Tu lembrou de tal pessoa, a pessoa lembrou de ti, ela te ligou. Essas primeiras mensagens mais simples, quando você começa a entender que isso são formas de escutar os sinais, essas primeiras conexões simples na matéria que eu respeito e valorizo, é que eu vou começar a treinar para fazer informações mais complexas, que é receber downloads bem mais complexos e conseguir executar aquelas tarefas dos downloads mais complexos. Sem eu executar as primeiras tarefas dos downloads simples, eu não vou conseguir, quando chegar os downloads complexos, conseguir codificá-los. Então, qual é a técnica para aprender a codificar downloads grandes? Por exemplo, o download dos códigos ascensionais foi um download uns 10 tera para mim, entendeu? Não foi um downloadzinho ali de 20 megabytes. Foi um download poderosão, que veio por partes. E as primeiras partes eu não compreendi para que serviam. Mas eu sabia, lá no fundo do meu coração, que se aqueles sinais, se aquilo dali estava vindo para o meu eu, e quando eu recebia, eu sentia uma sensação muito profunda de confiança, muito profunda de entendimento, eu sentia essa presença dos meus mestres, eu percebia que aquilo dali teria alguma função, porque previamente eu já tinha me comprometido com a minha função divina, eu validei. Eu fui lá, validei, fiz, mesmo que naquele exato momento eu não entendesse, naquele primeiro momento. Então, quando eu olhava uma trança embutida lá antigamente, eu pensava, nossa, deve ser muito difícil de fazer, eu não sei como fazer. Como é que eu vou fazer uma trança embutida? Eu nem sabia fazer a primeira, eu tinha que pedir para minha mãe. Então, depois, quando eu fui treinando e fui vendo, fui aprendendo, fui tendo habilidade, aquelas grandes eu já sabia. Então, hoje eu faço, rapidamente. Do mesmo é com teus sinais. Tu vai fazer os pequenininhos e os grandes, e tu não vai ficar julgando na tua cabecinha maluca. Ai, não sei pra que é isso. Ai, não sei pra que é esse monte de desenho. Ai, não sei pra que o meu mestre me disse pra pegar um lápis colorido. Ai, não sei por que me falaram pra comprar tal livro. Ai, essa tagarelice racional que
previamente, antes de receber um download, é que faz com que tu não codifique o tal da informação. Quando você simplesmente recebe a informação, recebi informação, eu observo aquela informação. Aí eu posso dizer, Linha dos Sete Samurais não tem a puta ideia de como fazer uma espada, como carregar uma espada assim. Pode ter certeza que eu vou botar a espada debaixo do meu caminho, se eu aceitar, e logo caminhando ali à frente, eu vou me aproximar de um mestre samurai que vai me ensinar a arte da espada, de fazer tim lá com a espada. Mas essa confiança é algo que nós vamos treinando. E os grandes downloads que tem a conexão direta com a nossa fonte, com o nosso projeto divino, com o nosso propósito divino, os grandes downloads, anota isso que eu vou te falar. Os grandes downloads, eles vêm com informações que não existem ainda no teu tempo. Porque todo ser ascensional, ele vem trazer algo precursor, ele vem trazer algo inovador, ele vem trazer algo que faz com que a humanidade, os demais seres, deem um passo além do que estavam até aquele instante. Então, se o que eu vim fazer é como um ser de maestria, para que os demais possam dar um passo além na sua consciência, aquilo que eu estou recebendo, nem a minha própria consciência entende naquele momento. Deu para entender o ponto aqui? Então, vamos lá. Então, eu recebi a tal da informação dos códigos ascensionais. Ficou 2 anos aqui na minha prateleira, eu tentando entender o treco. Aí, depois de 2 anos, ocorreram diversas situações planetárias. Eu passei por sintonizações, o meu canal abriu mais, eu evoluí, eu fui para uma outra etapa do meu ser. Quando eu fui pelaquela outra etapa do meu ser, abriu na minha mente um entendimento do que era cada código. E aí que eu pude fazer a segunda parte, que era canalizá-los. E daí que eu pude fazer a terceira parte, que era fazer o curso e sintonizar as pessoas. E daí que eu pude fazer a quarta parte, que era ensinar as pessoas a utilizar aquilo nos seus dia a dia. Só que no ato que eu recebi, nem eu mesma já tinha a habilidade, o raciocínio para entender aquilo que eu estava recebendo. Porque toda a informação que vem da fonte criadora para te dar diretrizes de propósitos de destino, elas são informações novas. Não é o que tu já tinha. Porque se tu já tivesse, você já estava fazendo. Se você já soubesse o seu propósito até tal momento, você já estava fazendo ele. Se você já soubesse a sua missão até aquele determinado momento, você já estava executando ela. Então é uma informação nova. E o que é novo, a gente precisa aprender com o novo, né? Quando chega uma coisa nova na tua vida, você vai aprender com ela, você vai experimentar aquilo, aprender. Daqui a um pouco deixou de ser novo. Então, essa informação vai te ser muito importante para quando você recebe os sinais. Eu recebi os sinais, eu não sei o que fazer com isso, eu sou burra. Não, tu não é burra. Espera um pouco. Espera um pouquinho que daqui a um pouco já vai vir o manual. Só que esse manual de como usar o sinal, ele geralmente está relacionado com uma experiência que você vai ter. Ou você vai ir aprender algo com alguém, ou alguém vai vir te contar uma história. Algo na sua vida vai fazer com que você expanda a consciência e você vai ter, agora eu entendi o sinal. Porém, se quando o sinal vir, a sua mente tagarela começar a ficar, não sei o que fazer com isso, não sei o que lá, você anula a sua própria conexão com o seu download. Então vamos lembrar, eu estou aqui falando com seres humanos conscientes, num ato ascensional. Aprendam quando chega o download dos processos, a ter o tempo de elaboração. Para que tu passe pelo processo de elaboração, você vai ter outras intuições de adquirir outros informações e conhecimentos, sabedorias que expandam o teu canal para que você consiga codificar o seu próprio download
e ativar o que é da sua própria existência. E tudo isso são ações que nos exigem dedicação, calma, paciência e constatação. Porque se tem uma coisa que é correta, uma intuição que não é utilizada, ela vai virar uma fantasia, uma farsa, uma ilusão. Uma intuição, ela precisa se transformar numa ação para você constatar que aquilo dali era verdadeiro. Então, para a galera que fica recebendo um monte de download, fica papeando por aí sobre isso e não coloca em ação, as coisas não vão para frente. Mas se você receber um download, se deu por conta que aquilo deu um download, que você precisa buscar ferramentas para compreender o download, que buscou ferramentas, daqui a pouco aquele download se transformou na sua própria ferramenta, você começou a utilizar ela e funcionou, você constatou que funciona, eu constatei que eu comecei a treinar a trancinha, e depois eu treinei a outra, e hoje eu faço rapidamente uma em qualquer pessoa, em qualquer cabelo, eu constato que eu já sei aquilo, é que é aí que eu aprendi com o que estavam me encaminhando. Então, os sinais do caminho, você precisa aprender a transformá-los em exercício cotidiano. Exercício cotidiano de quê? Uma orientação, ela precisa se transformar em movimento. Esse movimento, ele vai te trazer mais ele vai te trazer clareza daquilo que você está fazendo. Veio a clareza, você precisa constatar que função que isso tem no mundo, ou o seu mundo pessoal, ou no mundo, ou para todos, né? Porque tem orientações que são específicas para nós. Constatado isso, você adquiriu treinamento. Treinamento que? De como transmutar os sinais em ações dignas de sua presença. Agora, quando os sinais vêm e você não fica nada, fica atolado de sinais, você vai ter que voltar lá atrás e digerir tudo aquilo, né? Sabe quando a gente fecha as abinhas, o telefone tá carregado e tu tem que ir lá fechar as abinhas do telefone? Você vai precisar fazer isso. Seres humanos conscientes, que têm intuições e sinais o tempo todo, conforme tu vai tendo mais destreza e treino, a codificação deles se torna quase que instantânea. E isso aqui que é legal, que a gente tem um código ascensional para isso. Para limpar a meleca da cabeça e aprender a saber codificar direto da fonte aquilo que tem a nossa ação de destino.